só mais um pouquinho. Estava chegando lá. Eu quero falar baixo, não quero falar muito alto. Vamos lá fazer silêncio, irmão? Tem gente conversando ainda. Muito bem. Como já estamos em 2019, eu queria desejar a você, se não tive a oportunidade de desejar nessa confraternização, queria desejar a você um ótimo 2019, cheio de bênçãos, de prosperidade para nós, tá certo? E nesse momento eu queria abrir a Bíblia e ler com vocês um salmo que é muito conhecido, que é muito conhecido por todos nós. Se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse junto comigo Salmo 1 e o verso 1. A gente chegou no silêncio legal, aí começou a conversar de novo. Se vocês conversarem, eu vou parar e vou pedir para vocês pararem de conversar até eu conseguir chegar no silêncio. Senão a gente vai ficar sem comer. Sei que é a melhor hora que vocês estão esperando, né? Então vamos fazer silêncio, por favor. Vamos lá? Quantos já encontraram Salmo 1? Quem encontrou, diga alegria. Muito bem, então vamos ler. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos. Muito bem. Nessa noite eu queria ver com vocês 3 tipos de pessoas que Deus não quer que nós tenhamos contato, que nós, preste bem atenção, que nós mantenhamos distância nesse ano de 2019, certo? 3 tipos de pessoas. O Salmo 1, Salmo não tem capítulo, Salmo 1, no verso 1, diz que bem-aventurado, abençoado. Em outras traduções, a Bíblia chega a dizer vitorioso é aquele que, primeiro tipo de pessoa, olhe para a sua Bíblia. Bem-aventurado é aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios, irmãos? Os ímpios são aquelas pessoas que se deleitam em fazer o mal. São aquelas pessoas que gostam da imoralidade. São essas pessoas, os ímpios. Eles são esse tipo de pessoas. E sabe, muitas vezes nós estamos tendo contato com esse tipo de pessoa que tem levado a gente à ruína. Às vezes a gente pensa assim, não, o que foi que eu fiz? Por que eu estou passando por tal problema na minha vida? Qual o pecado que eu tenho? Por que está acontecendo tanta coisa ruim comigo? Qual é a causa de tudo isso? E às vezes a gente olha e se vê nesse patamar assim, a gente olha e diz assim, o que está acontecendo comigo? Eu não fiz nada de ruim, eu sempre vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. E muitas vezes acontece o que aconteceu com um certo capitão de um navio que sempre viajava. E ele fazia grandes viagens. E um dia, ele já conhecia a rota que ele fazia todas as vezes, mas um dia, ele estava no seu navio, bem despreocupado, e no meio ali dos tripulantes, tinha uma pessoa em especial. Ele vendeu o seu bilhete, o bilhete do seu navio, para uma pessoa especial. E essa pessoa, a gente conhece bem a história dele, e o nome dele era Jonas. O capitão do navio sabia de tudo, sabia do clima, sabia da rota, conhecia bem o seu navio, mas vendeu o bilhete para uma pessoa errada. E muitas vezes na nossa vida, a gente tem o nosso barquinho, conhecemos a rota, sabemos que temos que fazer, mas muitas vezes a gente vende bilhete para uma pessoa errada, para uma pessoa que não deveria estar ali, para uma pessoa que não deveria estar no meio, está no nosso barco. O segundo tipo de pessoas, olhe para a sua Bíblia,
nós encontramos, continuando lendo o capítulo, diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de quem? Dos pecadores. Quem são os pecadores? Se a gente for para a Bíblia e se a gente pegar o versículo assim no seco, e a gente olhar e dizer assim: não se detém no caminho dos pecadores, a gente pode dizer assim: quem que não é pecador? Todo mundo é pecador, eu e você somos pecadores, mas em que sentido é que a Bíblia está dizendo para a gente não se deleitar no caminho dos pecadores? Quem são esses pecadores? Os pecadores são aquelas pessoas que sabem todas as regrinhas, sabem tudo o que tem que fazer, não gostam de imoralidade, mas simplesmente acham que tudo isso é impossível. Ah não, guardar o sábado é impossível. Ah não, ir para a igreja todo dia é impossível. Ah não, fazer isso é impossível. Os pecadores que a Bíblia está falando aqui nesse versículo são aqueles que só tem regra para a vida dos outros, mas não tem regra para a vida deles. E a Bíblia diz que a gente não pode se deleitar no caminho dessas pessoas. E por último, a Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores, irmãos? Os escarnecedores são aquelas pessoas que zombam, são aquelas pessoas que conversam durante o culto, são aquelas pessoas que só fazem fofoca da vida dos outros. São esse tipo de pessoas. São os escarnecedores. Muitas vezes nós estamos dando espaço para certas pessoas entrar na nossa vida. E Deus não quer que a gente dê espaço para esse tipo de coisa na nossa vida. Deus quer que a gente tire esse tipo de coisa da nossa vida. Em 2019, Deus não quer que isso esteja na nossa vida. Deus quer que nós preenchamos a nossa vida com certos outros tipos de pessoas. E tem aquela famosa história de que quando o demônio é expulso da vida de uma pessoa, ele volta querendo entrar. Mas quando ele chega, a porta está o quê? Fechada. A porta está fechada. E como a porta está fechada, ele não consegue arrombar sozinho. Ele volta e traz mais demônios. A gente não coloca isso em prática na nossa vida, porque a Bíblia diz: a corda mais difícil de quebrar é a de 3 voltas. A gente não coloca em prática na nossa vida, mas o Satanás coloca. Se não dá certo com um, ele traz o rebanho inteiro. E às vezes a nossa casa, quando o demônio é expulso, fica vazia. E com o que é que a gente deve preencher a nossa casa? Com o que é que a gente deve preencher a nossa vida? Com o que é que a gente deve preencher o nosso navio? Nós devemos preencher o nosso navio com pessoas boas. Um dia Davi estava com os seus soldados e ele disse assim: quem dera eu beber da água da fonte lá de Belém, que é junto à porta. Alguns homens que eram chamados os valentes, que estavam junto com Davi, escutaram ele falar isso aí, saíram na surdinha da noite, foram até Belém. Você pode dizer assim: mas Gabriel, qual era o problema ele ir até Belém? Belém não era do reino dele, era do reino dele, mas nesse momento da história, Belém estava sitiada pelos filisteus. Não tinha como entrar na cidade. Mas esses homens foram até lá, buscaram a água para Davi e trouxeram a água para Davi. Davi estava rodeado de pessoas boas, de pessoas valentes. Quer ser um vitorioso em 2019? Esteja rodeado de pessoas valentes. Outra história que a gente encontra na Bíblia, quando Eliseu olha para o comandante do exército da Síria e diz assim: Naamã, tu tem que mergulhar 7 vezes nesse lugar aí, nesse rio que é podre, que é fedorento, que parece mais um esgoto. Você tem que mergulhar 7 vezes para você curar a sua lepra. Ele disse: eu não vou fazer isso. Mas ao invés de ele estar rodeado por pessoas ímpias, ao invés de estar rodeado por pecadores, ao invés de estar rodeado por escarnecedores, ele estava rodeado de pessoas boas, estava rodeado de valentes.
E sabe o que foi que as pessoas que estavam rodeadas deles disseram? A gente saiu lá da Síria, veio para Israel. E ele está te pedindo uma coisa assim, para tu banhar num rio. Você não vai morrer por causa disso. Agora você imagina se ele estivesse sozinho. Agora imagina pior se ele tivesse acompanhado de más companhias. Ele estava acompanhado de pessoas boas, pessoas que queriam o seu bem, pessoas que queriam marcar o mesmo gol que ele. Nós devemos também querer marcar esse mesmo gol. Nós precisamos disso. É por isso que nós precisamos ser seletivos. Devemos escolher bem quem está do nosso lado. Precisamos escolher as pessoas certas para estar do nosso lado, para que a gente possa ser pessoas vitoriosas. Como Gideão. Gideão convocou o povo para a guerra. Vieram muitos. Deus disse, não, tá, tem gente demais. Vamos selecionar só alguns. Ainda sobrou mais de 1000. Ele disse, não, tem gente demais. Vamos selecionar mais gente. Sobrou 300. E qual foi a consequência? A vitória. Quer ser um vitorioso? Faça como Gideão. Um dia Isaías teve uma visão. E nessa visão ele estava no trono de Deus. As roupas do Todo-Poderoso esparramavam por toda aquela sala. Os serafins estavam por toda a sala. Eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos e com 2 cobriam as pernas. Ele viu a glória de Deus. E naquela visão, ele viu toda a glória de Deus. Viu que até os anjos tinham um tremor da glória de Deus. Ele viu que até as paredes tinham o tremor da glória de Deus. Ele olhou para ele e disse assim, Senhor, me perdoa. Eu sou um pobre pecador. Eu não mereço nada, Senhor. Eu sou simples, eu sou pequeno. Eu tenho lábios impuros. Sabe por quê, Senhor, que eu tenho lábios impuros? Porque eu habito no meio de um povo impuro. Gente que só me coloca para baixo. Gente que só me dá conselho ruim. A Bíblia diz, não vos engane. Porque as más confessações corrompem os bons costumes. Senhor, eu estou no meio de um povo que só me dá conselho ruim, que só me coloca para baixo. Senhor, me perdoa. Sabe o que foi que um serafim fez? Pegou uma brasa viva, foi até onde Isaías, triscou com ele na boca dele e disse, agora você está purificado. E nós precisamos também nos purificar. E eu queria terminar porque a gente precisa passar para a próxima fase. Sabe, irmãos, queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos assistiram o filme O Rei Leão? Por favor, levante sua mão. Quem já assistiu esse filme, O Rei Leão? Você que assistiu, lembra da cena de Scar jogando Mufasa do penhasco? Lembra? Ele joga Mufasa do penhasco. O filho do Mufasa, como é que é o nome dele? Como? Ninguém, irmãos. Vocês não assistiram, não. Como é que era o nome do filho do Mufasa, o rei? Não. Como? Ixi. Ninguém assistiu. Vocês vão ficar com essa. Não vou falar o nome para vocês, não. Vão lembrar, viu? Ele joga ele lá de cima e daquele monte de gnus matam ele. Ele vai até lá onde ele, o filho, Scar convence o herdeiro do trono, que era o filho, que a culpa de tudo aquilo tinha sido dele. Ele foge. O Scar, que é o tio, assume o trono. E na sua fuga, ele está prestes a morrer. E ele encontra um porco e um suricato.
O porco e o suricato, que são Timão e Pumba, dizem: olha, ele é um leão, ele vai comer a gente. Então o que a gente precisa fazer é convencer ele de que ele não é um leão. Hakuna Matata. É simples assim. Ele não é um leão. E o leão começa a comer larva. O leão, que era carnívoro, começa a comer larva e vira vegetariano. Até que um dia um macaquinho aparece do nada, bate na cabeça dele e diz assim: olha, eu conheço você. Você é filho de Mufasa. Você é um rei. Você tem um reino. Volte para o seu reino. E ele diz assim: olha, eu não sou leão. Isso está no passado. Hakuna Matata. Não precisa mais disso. O macaquinho pega com mais força ainda e dá uma paulada na cabeça dele. E quando ele bate na cabeça dele, o que o leão faz? Ele ruge. Sabe, irmãos, mesmo com muita gente dizendo pra gente que a gente não é de Deus, aí dentro, lá no fundo, você é de Deus. Diga amém, irmãos. Você é de Deus. Deus está com você. E mais na frente, o filho de Mufasa vai lá olhar no rio, e quando ele contempla o rio, quando ele olha, o que ele vê? A imagem do pai dele, não é? Ele vê o Mufasa. Ele olha e vê o Mufasa lá, e ele... Sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos refletir a imagem do Pai. Na nossa vida devemos refletir a imagem do Pai. E eu queria terminar com essa reflexão. Você é de Deus. E você tem que refletir a imagem de Deus. Mesmo que muita gente diz por aí que você não é mais de Deus, que não tem mais jeito para você. Mesmo que muita gente por aí coloque você para baixo, dê maus conselhos para você, não escute esses maus conselhos. Deus quer novas amizades para você esse ano. Escolha bem as pessoas que vão estar do seu lado. E tenha um feliz 2019. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos já pedir pelo alimento que iremos comer daqui a pouco. Vamos orar. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse ano que se passou. Sabemos, ó Pai, que foi um ano de muitas guerras, muitas batalhas foram travadas, muitas vidas foram ceifadas, mas, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor preservou a nossa vida. Nós não merecemos nada, ó Pai. Nós somos fracos, nós somos débeis. Nós não merecemos nada que vem de Ti, ó Pai. Mas mesmo assim, o Senhor nos dá, porque o Senhor nos ama. E nesse momento, ó Pai, nós queremos Te pedir, ó Pai, forças para desfazermos de todas as pessoas ímpias que estão dentro do nosso bar, todas as pessoas pecadoras que estão dentro do nosso bar, de todas as pessoas arrogantes e blasfemadoras que estão dentro do nosso bar. Ajude-nos, ó Pai, a preenchermos esse nosso barquinho com pessoas valentes, porque nesse ano de 2019 queremos ser pessoas valentes. Transforme as nossas vidas. Encha-nos com o Teu poder. Nós queremos, ó Pai, também Te pedir pelo alimento que iremos desfrutar. Ajude-nos, ó Pai, para que esse alimento possa servir de força para que possamos pregar o Teu Evangelho mais intensamente. Alcance o coração de cada um aqui nessa noite. Isso nós te pedimos não porque nós somos merecedores, mas em nome de Jesus. Amém.